aqui do continente americano, do continente asiático. E essa é uma planta que tem se disseminado em muitos países, em muitas culturas diferentes, e é considerada hoje uma das 5 piores plantas daninhas do mundo. E um dos motivos pelos quais essa planta daninha é tão problemática é o fato dela produzir um grande número de sementes. Pode chegar até 120 mil sementes por planta, em função... E uma outra coisa importante no pé de galinha é que a produção de sementes ela é distribuída ao longo do ciclo da planta. Então ela começa a produzir sementes por volta de 40 dias e vai até o final do ciclo, lá por volta de 120 dias depois da emergência. E quando a gente fala de histórico de pé de galinha, aqui no Brasil, nós já temos um problema mais antigo, principalmente na região central do Brasil, na área do Cerrado, que é resistência de algumas populações do pé de galinha a herbicidas que a gente chama dos inibidores da CCase, os graminicidas de pós-emergência. Esse problema é um problema relativamente antigo e que já está bem disseminado no Cerrado. Mais recentemente, o que começou a acontecer é que nas áreas de soja RR e milho RR, principalmente no Paraná, a gente começou a escutar reclamações de produtores dizendo que o glifosato não estava mais controlando capim-pé de galinha. Então, a gente ouve essas reclamações em vários locais, em vários estados, mas como para a gente é mais fácil investigar as coisas que estão mais perto de Maringá, esses trabalhos a gente começou a procurar identificar esses problemas. No ano passado, em 2016, a gente conseguiu comprovar o primeiro caso de resistência a glifosato em capim-pé de galinha, na região de Campo Mourão. Para confirmar esse caso, nós seguimos vários pressupostos, várias questões que precisam ser atendidas para definir se uma população é resistente ou não. Então foram cumpridas várias etapas, inclusive avaliando a descendência dessas populações, as F1, F2, e realmente o problema de resistência ao glifosato foi comprovado. Bom, como é que está hoje esse problema no Paraná? Nessa figura que eu estou mostrando aí, se vocês observarem as áreas que estão coloridas, essas áreas se referem a municípios a partir dos quais nós coletamos amostras de capim amargoso para avaliar, para resistência a glifosato, e nos municípios coloridos mais escuros, com essa cor mais escura, foi onde a gente achou, nos últimos 3 anos aí avaliando, populações resistentes a glifosato. Então a gente tem no centro da figura aí uma mancha que é mais ou menos no centro do Paraná, que é na região de Campo Mourão, mas nós temos hoje 2 novos focos, um à esquerda, na região oeste do Paraná, na região de Cascavel e Toledo, e à direita, acima, nessa região aqui, perto da divisa do estado do Paraná com São Paulo também. Então, infelizmente, o problema está se alastrando. Bom, mas o que importa para a gente hoje é discutir aspectos relacionados ao controle dessas populações resistentes a glifosato. Eu trouxe alguns resultados de trabalho nosso para mostrar para vocês. Não vou mostrar muitos detalhes para não ficar muito cansativo, mas assim, são uma série de experimentos realizados, tanto com aplicações de herbicidas em pré-emergência do capim-pé de galinha, quanto em pós-emergência. Só que nesse grupo de experimentos em pós-emergência, nós dividimos em alguns trabalhos diferentes. Por exemplo, em um deles foi feito só com os herbicidas que visam a dessecação, herbicidas não seletivos. Um outro grupo de experimentos foi feito só com os herbicidas que são seletivos para soja, e um outro grupo apenas aqueles seletivos para milho. Eu vou mostrar alguns resultados desses trabalhos, e tem uma coisa particular nesses trabalhos que foram aplicados em pós-emergência. Eles sempre foram aplicados em 2 estádios diferentes do capim-pé de galinha.
com um perfilho, que a gente chama de estádio 1, ou com 4 perfilhos, que é um estado mais avançado, maior da planta, que a gente chamou de estádio 2. O primeiro resultado que eu queria mostrar diz respeito aos trabalhos de pré-emergência. A gente testou uma gama bastante grande de produtos, praticamente o que tem disponível no mercado aí, em termos de princípios ativos, procurando usar uma dose que tivesse sempre dentro da dose recomendada para controle. Então aí vocês têm na tela a lista dos herbicidas que foram usados, né? E as doses, tanto em ingrediente ativo, aqui, quanto a dose do produto comercial na última coluna da direita. Bom, um resumo bem enxuto dos resultados está nessa tabela. Aqui são 3 avaliações, 20 dias após a aplicação, 35 ou 60 dias. E a primeira coluna sempre se refere à porcentagem de controle. Uma coisa que era mais ou menos esperado é que os herbicidas que têm espectro de controle graminicida tivessem boa performance. É o que a gente observou, por exemplo, quando a gente viu o controle de pendimetalin, do S-metolaclor ou do trifluralin. Todos eles promovem controle muito bom e com residual muito consistente. Além desses 3, só lembrando, né? Hoje no mercado nós temos formulações comerciais do S-metolaclor, que é o Dual Gold, temos 2 formulações de trifluralin, mas não temos produto comercial à base de pendimetalin. Hoje não tem disponível no mercado, é possível que volte a partir de em breve, mas por enquanto nós não temos mais produto comercial com esse princípio ativo. Uma outra coisa interessante é que se você não estiver esperando, ou se você não precisar de um controle residual muito longo, aqui esses 3 que eu falei deram controle excelente até 60 dias depois da aplicação. Se você precisar apenas de um início da lavoura no limpo, por exemplo, é possível que outras opções te deem bom controle. Tá? Por exemplo, sulfentrazone, embora não seja um herbicida para gramíneas, deu 97% de controle até 35 dias. Então, assim, dependendo do período de controle residual que você espera, outras opções também podem ser viáveis. Uma observação interessante que precisa ser feita aqui é a respeito do diclosulan. Diclosulan, na dose que ele foi usado aqui, 25 gramas ativo, é dentro da faixa de recomendação de bula dele. A gente tem informações de colegas, de outros trabalhos que eles fizeram com o diclosulan, usando esse herbicida a 35 gramas de ativo por hectare, que é o limite superior da faixa de recomendação de doses, reportando um controle acima de 85% do capim pé de galinha, o que é bastante bom. Então, o diclosulan tem essa característica interessante, que embora ele seja um herbicida com espectro de controle focado em folhas largas, ele tem uma ação muito interessante em sementeira, tanto do capim pé de galinha, quanto do capim amargoso, o que dá realmente um diferencial interessante para ele. Bom, esse aqui é só uma ilustração dos resultados na avaliação que ele fez de 60 dias. Aqui à esquerda, o S-metolaclor, controle excelente, trifluralin, controle excelente, pendimetalin, controle excelente, sulfentrazone, essa dose que foi aplicada de sulfentrazone é a máxima de registro de bula, 600 gramas de ativo por hectare. Também controle excelente. Bom, outro grupo de resultados a gente tem aqui com os herbicidas que são usados para dessecação, ou seja, herbicidas que são não seletivos para a soja. Não são herbicidas para ser usados após a emergência da cultura, mas sim para serem usados na dessecação que antecede o plantio. Então aqui são basicamente tratamentos à base de gramoxone, gramocil, finale ou de combinações de finale com Roundup. Nós não temos mais doses aqui de produtos à base de glifosato, porque a gente já sabia que estava trabalhando com populações com resistência ao glifosato. Bom, lembrando, né?
Para os experimentos com aplicações em pós-emergência do capim-pé de galinha, nós sempre estudamos a aplicação em 2 estágios diferentes de desenvolvimento da planta. Então, esse E1 que tem nessa tabela se refere ao controle obtido com plantas com 1 perfilho, uma planta bem novinha. E esse E2 se refere ao controle obtido para plantas com 4 perfilhos, já um pouco mais desenvolvidas. Então, quando a gente olha aqui o controle das plantas mais novas, é possível observar que várias das opções, né, pelo menos 3 opções aqui, me dão o controle total dessa planta daninha, o que é bastante bom. Uma coisa que é ruim, na verdade, é que os tratamentos com glifosato ou com amônio glufosinato não conseguem promover controle adequado dessas plantas, mesmo no estágio bem precoce de desenvolvimento. Isso aqui reflete um pouco o que a gente vê nas áreas de produção de algodão, do Mato Grosso, da Bahia, de Goiás, onde, em função do uso das variedades LL de algodão, você tem um uso mais intenso de amônio glufosinato. A gente tem visto nessas áreas muita reclamação de escape de capim-pé de galinha, mas é porque o amônio glufosinato realmente ele não tem um controle muito bom dessa espécie. À esquerda aqui dessa tabela, se vocês observarem, vocês vão ver que não tem nenhum tratamento que me dá controle de 100%. Eu tenho bons controles aqui de 99, 99,5, 99,8, mas a gente não chega assim. Então, assim, a primeira coisa importante de pé de galinha é que, à medida que a planta se desenvolve e cresce, dificulta muito o controle químico com qualquer opção que vocês usarem. Independente da opção, a cada novo perfil que sai, dificulta o controle da espécie. Bom, isso aqui é a ilustração do controle obtido das plantas pequenas de um perfil. Então, você pode ver que as opções aqui com Gramocil ou com Gramoxone ficaram boas, e as com Finale aqui, isolado ou em mistura com glifosato, resultaram em controle muito fraco. Já quando passa para as plantas de 4 perfilhos, você reduz as opções disponíveis para manejo adequado. Então, basicamente, aqui o que deu controle bom foi apenas a dose mais alta do Gramocil. Então, é realmente uma planta daninha de difícil controle, e não é possível ter um controle sem rebrota com doses baixas desses herbicidas. Esse aqui é um outro resultado, agora focando os herbicidas que são usados em pós-emergência da cultura da soja. Ou seja, aqueles herbicidas que são seletivos para a cultura. Então, nós avaliamos praticamente todas as moléculas que a gente tem disponível em termos de graminicida no mercado, tanto do grupo dos DINs, como o Clethodim, quanto do grupo dos FOPs e PROPs, como a Loxifop, o Xalafop. Então, nós avaliamos todos esses herbicidas aqui, cada um deles em 2 doses. E depois, nesse grupo de baixo aqui, todos eles combinados com glifosato. Qual é o princípio da escolha dessas doses aqui? Antes da introdução da soja RR no Brasil, quando a gente falava em dose de graminicidas, para aplicação em pós-emergência, a gente falava de dose de graminicidas para serem aplicadas em soja, por exemplo, para controle de amargoso, para controle de capim colchão, capim marmelada, plantas de controle mais simples. Então existia um range de dose, uma faixa de dose recomendada na bula desses herbicidas para controle dessas plantas daninhas. Quando surgiu o problema do capim amargoso, em função da dificuldade de controlar essa planta daninha, a faixa de dose desses graminicidas praticamente dobrou. Então, assim, nesse ensaio aqui, os resultados que a gente tem, por exemplo, Clethodim, dose de 0,45 e dose de 0,8. 0,45 era a dose máxima que era usada antes do problema do amargoso, nas recomendações mais antigas. E 0,8 é a recomendação atual
para controle de amargoso. Então, assim, o ensaio aqui é para capim e pé de galinha, mas as doses que a gente usou sempre foram uma dose baixa e uma dose alta. E depois todas elas aqui combinadas com glifosato. Bom, esses aqui são os resultados de controle. E1, de novo, aquelas plantas pequenas para 1 perfilho. E2, plantas com 4 perfilhos. Vocês observem que existem várias opções que me dão um controle total dessas plantas daninhas com dose alta ou dose baixa do graminicida. Especialmente se a gente estiver falando do estágio planta com 1 perfilho. Quando você passa para a coluna da direita aqui, de novo, nenhum tratamento me dá 100% de controle. Eu tenho até 99, 97, mas eu não tenho controle total, mesmo com a dose alta dos graminicidas. Bom, esse é um problema, porque dificilmente o agricultor enxerga no campo planta com 1 perfilho significa momento de aplicação. Geralmente ele vai esperar que a planta fique maior ou que aconteça a emergência de mais plantas no campo para ele fazer uma aplicação só. E aí ele está caindo na arapuca, na armadilha de aplicar com plantas maiores. Plantas maiores, invariavelmente, você tem menos controle. Mesmo assim, as opções de melhor controle ainda são Clethodim e Aloxifop. Aqui são as doses que foram usadas em produtos comerciais também. E aqui o resultado para as plantas de 4 perfilhos, as plantas maiores. Bom, aqui os herbicidas que foram aplicados para controle não seletivo, né, aquelas antes da aplicação, vocês podem observar que com 4 perfilhos, nenhuma dessas de baixo controlou, e a única que ficou realmente boa foi esse tratamento aqui com o Gramocil a 3 litros por hectare. Esse aqui é o resultado para as plantas de 1 perfilho. Na verdade, todos os tratamentos na linha de cima ficaram razoavelmente bons, exceto o Gramoxone 1 litro. E na linha de baixo, todos eles ficaram fracos. Bom, o resultado que a gente obtém se repete. O resultado para plantas pequenas, você consegue obter controle muito bom, mas para as plantas maiores, você não consegue controle de 100%. E aqui, isso aqui está repetido. Aqui estão os resultados para os tratamentos aplicados em pós-emergência da soja. Podem ser aplicados em pós-emergência da soja. De novo, várias opções que me dão 100% de controle para plantas bem pequenas e nenhuma opção que me dá 100% de controle para as plantas maiores. De novo, Clethodim e Aloxifop são os herbicidas que isoladamente se destacam como melhor controle. Uma coisa Só um minuto, pessoal, está repetido aqui. Desculpa, pessoal. O problema foi do operador aqui na frente da máquina. Só passei o slide para trás. Esses resultados aqui são os resultados dos tratamentos que podem ser aplicados em pós-emergência da soja. Então, olha que interessante. Na hora que a gente aplica os graminicidas nas plantas pequenas, no estágio 1, você obtém controle muito bom, inclusive com as doses baixas dos graminicidas. Lembra, ó, dose baixa, dose alta. Dose baixa, dose alta.
Então, praticamente todos os graminicidas funcionam bem quando a aplicação é feita em plantas com um perfil. E aí, inclusive, as misturas de glifosato com os graminicidas também, na sua maioria, dão bom controle. Existem alguns casos, se vocês observarem na última linha de baixo aí, de algumas misturas de glifosato com graminicidas que têm um efeito antagonístico. Essa é uma coisa nova, né? A gente não tinha visto ainda em outras gramíneas. Normalmente, quando você coloca glifosato, por exemplo, com graminicida para controle do amargoso, a mistura é sinergística. No caso do capim e pé de galinha, existem misturas que são antagonísticas, ou seja, o glifosato acaba prejudicando o efeito do graminicida. Quando esses tratamentos são aplicados em plantas grandes, em 4 perfilhos, como existe resistência ao glifosato, o glifosato também não controla, existe rebrota. E aí você passa a observar que apenas as doses altas dos graminicidas conseguem oferecer controle. Então observe aqui, ó, Select dose baixa, Select dose alta, aqui com controle bom, aqui com rebrota. Verdict dose baixa com rebrota, Verdict dose alta, controle bom. Então a tendência é essa. Para as plantas acima de 4 perfilhos, o que vai funcionar são apenas as doses mais altas, semelhantes àquelas recomendadas para controle de capim amargoso resistente a glifosato. E, de novo, em alguns casos aqui embaixo, ó, a gente tem um efeito antagonístico do glifosato, desculpa, na próxima. Algum efeito antagonístico do glifosato, reduzindo o controle do graminicida. Aqui os graminicidas isolados, os graminicidas com glifosato. Então, vocês podem observar na linha de baixo que existe realmente algum efeito antagonístico em alguns casos. De novo para as plantas grandes, graminicida isolado, graminicida com glifosato. Em vários casos aqui embaixo, rebrota do capim pé de galinha. E aqui é o resumo de todas as opções que a gente testou e do que a gente achou de maior eficiência. Então, existem opções em pré-emergência, existe opção para fazer uma dessecação de plantas pequenas, com produtos não seletivos, e tem possibilidades de você usar produtos para controle em pós-emergência, com seletividade para cultura, envolvendo principalmente os graminicidas, os inibidores da CCase. Aqui nessa lista tem todos os tratamentos que deram pelo menos 80% de controle, né? Mas assim, controles mais altos foram obtidos com S-metolacloro e trifluralin em pré-emergência, com residual bastante interessante, com gramocil, né, paraquat mais diuron, principalmente a 3 litros por hectare, e com cletodin ou aloxifop nas doses mais altas que são recomendadas hoje. Bom, em resumo, o papel de galinha, a gente hoje tem confirmação que existe resistência para glifosato. A gente tem monitorado esse problema no Paraná, mas a gente tem um outro problema grave hoje, que é o papel de galinha, que são os casos de resistência aos graminicidas, que tem uma extensão bastante grande, principalmente na área de cerrado. Mas nós temos hoje alternativas com mecanismos de ação diferentes para usar em pré ou em pós-emergência, visando ao controle dessas populações resistentes, principalmente a glifosato. Uma coisa que é muito importante é que, para qualquer opção alternativa de controle, é mais fácil controlar as plantas pequenas do que as plantas maiores. Então, o estágio de aplicação é muito importante para obter controle do pé de galinha. A nossa próxima discussão é a respeito do capim amargoso, resistente ao glifosato. O capim amargoso é uma planta que há 10 anos atrás não era alvo de preocupação nossa, mas a partir da seleção de populações resistentes ao glifosato,
virou um problema que se espalhou rapidamente. E essa foto reflete como é que aparece numa área a capim amargoso resistente. Geralmente a surpresa aparece na dessecação, quando a dessecação é feita com glifosato e sobram plantas no campo sem nenhum sintoma. Essas plantas vão produzir sementes, colonizar a área rapidamente. Bom, o primeiro problema com essas plantas surgiu no Paraguai em 2005, no relato do Dr. Fernando Adegas, da Embrapa Soja, e posteriormente em 2008, na divisa do Paraná com o Paraguai, na região de Guaíra. A partir daí, esses biótipos, essas populações resistentes de amargoso se disseminaram no oeste do Paraná, no norte do Paraná, e atualmente essas plantas estão distribuídas em toda a área de produção de grãos do Brasil. Se não bastasse isso, também hoje a gente tem relatos de amargoso resistente a glifosato no Paraguai, na Argentina e na Bolívia. Uma coisa que o capim amargoso tem de diferente em relação a muitas das plantas daninhas que nós temos hoje é o fato dele ser uma espécie perene. Então, assim, por ser perene, ele tem duas formas de reprodução, que é por semente vegetativa, e ele também apresenta a característica de se perpetuar na área, produzindo semente, floração e semente várias vezes. Então, se ele não é eliminado da área, ele continua produzindo semente indefinidamente. Nessa figura, esse é um trabalho que a gente publicou recentemente, mostra um pouco da evolução, da dispersão do amargoso resistente a glifosato no Brasil. À esquerda, a situação que a gente tinha em 2012, o problema estava mais concentrado na região oeste do Paraná, no sul do Mato Grosso do Sul, e tinha alguns relatos dispersos de ocorrência em Minas Gerais, no sul de Goiás e no Mato Grosso. À direita tem uma figura que reporta a situação mais recente. Cada ponto vermelho desse reflete uma amostra que foi avaliada e considerada resistente a glifosato. Então, realmente, a dispersão disso aumentou muito. Praticamente todas as amostras que a gente analisa hoje do Paraná e do MS apresentam resistência a glifosato. E toda a região central do Brasil, São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Bahia e as regiões mais novas lá do Norte e Nordeste, que apresentam produção de grãos, hoje tem amargoso resistente nessas áreas. O amargoso ele tem uma disseminação muito rápida. A disseminação a curta distância pode acontecer pelo vento, pelos rizomas, ou a longa distância, por meio principalmente de máquinas de colher, que são alugadas e que se movimentam de uma área para outra. A gente sabe hoje que esses dois, a deiscência pelo vento e as máquinas de colhedora, não são as únicas formas de disseminação do amargoso. A gente sabe também que existem processos independentes de seleção local em função do uso intensivo de glifosato. E essas plantas, essas sementes apresentam uma germinação altíssima. Provavelmente, entre as plantas daninhas, é a planta daninha que apresenta o maior índice de germinação normalmente no campo. E uma coisa interessante é que, mesmo na época seca do ano, durante o inverno, a semente não é inviabilizada. Então, o que acontece é que existe fluxo de emergência do amargoso praticamente durante todo o ano. O que ele precisa é um mínimo de umidade apenas para germinar. Nessa foto tem, à esquerda, na letra A, tem a estrutura vegetativa de reprodução do amargoso, que é o rizoma, a estrutura de reserva dele. A letra B é um rizoma com raiz, e as letras C e D é o rizoma com raiz, mais um pedaço do colmo, da parte aérea. Bom, nós fizemos isso aqui só com o intuito de entender quais estruturas dessas são capazes de regenerar uma planta. E esse resultado mostra que apenas as plantas que têm uma parte do colmo são capazes de regenerar plantas novas.
Isso tem uma implicação bem interessante do ponto de vista de manejo mecânico. Com esse resultado aqui, a gente entendeu, por exemplo, que quando você usa roçada como método de controle do amargoso, a roçada mais efetiva no controle dele vai ser aquela que promoveu o corte mais baixo da parte aérea, com o mínimo possível de combos. Então, assim, para ter efetividade, a roçada precisa ser um método de controle que não deixa, ou que deixa o mínimo possível de parte aérea das plantas. Bom, para entender controle de amargoso, a gente precisa entender um pouquinho de como é que a planta se desenvolve. Então, essa planta inicialmente cresce muito devagar. O crescimento dela é lento da emergência até o ponto em que ela começa a formação dos rizomas, que são as estruturas de reserva lá no solo. Essa fase coincide com aquilo que a gente enxerga como o entouceiramento da planta, a formação das touceiras. Então, quando a gente pega esse ciclo de semente até touceira, o capim amargoso, ele é uma planta de controle, eu não diria fácil, mas de controle com várias opções de alternativa quando você está falando de sementeira, de algumas opções interessantes quando você fala de plantas novas recém-emergidas, e de controle difícil quando você fala de plantas adultas, já florescidas, e com o entouceiramento dela com a formação das estruturas de reserva. Bom, começando então com o controle em pré-emergência. A coisa mais interessante do controle de sementeira de amargoso é o fato de você poder usar herbicidas, de você ter disponível herbicidas que são de mecanismos de ação diferente do glifosato ou dos graminicidas de pós-emergência. Então, assim, essa é a melhor chance, dentro do ciclo da cultura, de alternar um mecanismo de ação diferente. Uma outra coisa muito interessante é que você, usando um pré-emergente, você elimina a interferência inicial e você maximiza, você garante que a cultura está preparada para produzir o máximo que ela tem potencial. Sem contar que você reduz o banco de sementes com o tempo, você aumenta a tranquilidade para a aplicação do pós-emergente, diminui o número de plantas que esse pós-emergente precisa controlar, e você dá uma vantagem competitiva para a cultura. A cultura emerge na frente do primeiro fluxo de amargoso, o que resulta num controle cultural muito interessante. Então, para essa modalidade de controle, existem possibilidades como essas que estão na tabela. A gente tem, por exemplo, inibidores do crescimento inicial, como o trifluralin e S-metolaclor. Infelizmente, nós não temos hoje produtos comerciais à base de alaclor e pendimetalina no mercado, mas também apresentam um bom controle. Temos inibidores dos fotossistema 2, como o diuron mais hexazinone. Esses produtos não são seletivos para a soja, mas podem ser usados em cana, por exemplo. Temos inibidores da LS, como o diclosulam e o imazapir. O diclosulam bem mais seletivo para a soja do que o imazapir. O imazapir tem alguns problemas de seletividade. Ou inibidores da síntese de carotenoides, como o cromazone. Nesse universo de pré-emergentes, a gente tem visto controle bastante bom com esses três que estão em negrito, com trifluralin, S-metolaclor e diclosulam. E, de novo, né, momento da aplicação em pré-emergência é uma grande oportunidade para você colocar um mecanismo de ação diferente, para você prevenir problemas de resistência ou para lidar com os problemas de resistência que você já tem em determinada área. Quando a gente passa para o segundo momento em que é possível controlar o amargoso, a gente está falando de plantas pequenas, oriundas geralmente de semente. Plantas pequenas oriundas de semente até 2 perfilhos. Se a gente estiver falando de rebrotas, de plantas que vieram já de plantas maiores, entouceiradas, com rebrota, tem que ser
no máximo uns 15 centímetros de parte aérea rebrotada. Nessa situação, ainda você tem algumas opções interessantes, por exemplo, produtos não seletivos, né, produtos com ação de contato, como amonoglufosinado, paraquat mais diuron, podem dar uma contribuição interessante. No caso de milho, por exemplo, mesotrione é um produto que tem uma contribuição interessante para plantas pequenas, ou os graminicidas, os inibidores da CCase, que são aqueles herbicidas do grupo dos FOPs e dos GINs. Então, assim, plantas pequenas, ainda temos várias possibilidades de usar, principalmente em dessecação, produtos que são com ação de contato. O problema é quando as plantas crescem e atingem esse estágio aí, a partir de uns 40, 45 dias. A partir desse estágio, o sistema radicular dessas plantas é muito grande e as estruturas de reserva começam a se formar na base das plantas aqui, os rizomas. Essas plantas, que são tipicamente aquelas plantas que ficam na entre-safra, no período de entre-safra crescendo livremente, elas são muito mais difíceis de controlar, porque elas têm algumas coisas do ponto de vista anatômico que diferenciam elas das plantas mais novas. Nesse caso de plantas entolceradas já florescidas, não há hoje no mercado nenhuma resposta em termos de produto que dê controle eficiente dessas plantas em uma única aplicação. Então, no caso dessa infestação de plantas mais velhas, você precisa pensar que é preciso ter um sistema de manejo muito mais do que um herbicida eficiente. O que a gente tem aprendido nesses 9 anos de manejo de amargoso resistente a glifosato é que para você obter controle efetivo e não ter efeito dele sobre a produtividade, pelo menos de soja, você precisa ter, no mínimo, 3 momentos nos quais você vai ter que pensar em controlar o amargoso. 3 intervenções de controle. Uma possibilidade de juntar essas 3 intervenções é, por exemplo, fazendo uma dessecação antecipada em relação ao plantio, uma segunda dessecação, geralmente na véspera do plantio, seguida de uma terceira aplicação em pós-emergência da cultura. E essa aplicação, por exemplo, na dessecação do plantio, ela é feita após a rebrota das plantas grandes. Por outro lado, a aplicação em pós-emergência é feita de novo após a rebrota das plantas e da segunda dessecação. O momento digamos assim, fazer essas aplicações tem a ver com o plantio. Normalmente, essa primeira dessecação antecipada, a gente sugere que seja aí por volta entre 10 e 20 dias antes do plantio, dependendo do tempo disponível. Mas o que é mais importante é que essa segunda dessecação, na véspera do plantio, seja feita com uma rebrota do amargoso em torno de 10 a 15 centímetros. Esse é o momento da segunda dessecação e do plantio. Aí, com esse manejo, você dá para a cultura a chance de emergir na frente da outra rebrota, da próxima rebrota do amargoso. Essa é uma vantagem competitiva que é importante no sentido de preservar o potencial produtivo do material. E aí a aplicação em pós-emergência normalmente é feita apenas para complementar e normalmente pode ser feito com uma dose mais baixa do graminicida. Essa aplicação antecipada normalmente tem que ser com aquela dose mais alta que a gente comentou lá atrás nos trabalhos de pé de galinha. É possível substituir uma dessas 2 aplicações antes do plantio de dessecação por uma operação de controle mecânico. O único problema de controle mecânico é que você não pode confiar no controle mecânico como única solução para controle do amargoso. O controle mecânico
pode ser uma dessas 3 intervenções, mas é preciso que quem adote esse controle mecânico saiba que se ele não aplicar na rebrota do amargoso, essa operação de controle mecânico vai ser perdida e ele vai ter que começar de novo com as 3 intervenções para controlar o amargoso. Bom, nessas aplicações sequenciais, a mistura de glifosato com inibidores da CCase, os graminicidas de pós-emergência, é a estratégia que tem dado resultados melhores até agora. Em função de limitações de registro de alguns produtos, é possível, naquela segunda aplicação de dessecação, naquela que antecede o plantio, substituir glifosato mais a CCase por uma aplicação de um produto de contato, né, com base em paraquat mais diuron, por exemplo. Mas uma coisa que é visível hoje nas áreas de amargoso é o custo, a elevação do custo para dessecar e para manter essas áreas no limpo até a colheita. Isso tem sido notório e tem sido fonte de reclamação de muitos agricultores. A outra reclamação que a gente sempre escuta é que, às vezes, as condições climáticas do inverno não permitem que você faça essa aplicação 15, 20 dias antes do plantio. Então, às vezes, na primeira chuva, lá no início do verão, no início da primavera-verão, o agricultor quer plantar, e ele tem plantas grandes. Infelizmente, uma coisa não é compatível. Se você entrar plantando com touceira grande, a qualidade do seu plantio é prejudicada, você vai ter a semeadeira pulando, falhando no plantio, você vai ter a alelopatia daquela moita morrendo em cima da soja, então não tem como. Nesses casos, aquela hipótese de controle mecânico tem um papel interessante, porque o controle mecânico você pode fazer na época seca sem nenhum problema. E aí, plantar e fazer as aplicações de herbicida após o início das chuvas. No caso específico do amargoso, quanto maior a entre-safra, quanto maior o período que ele cresce livre na lavoura, maior tende a ser as touceiras, maior tende a ser o seu problema. Então, assim, quanto maior as plantas ficam, maior o número de aplicações que você tem que fazer, maior a dificuldade para controlar. Existem algumas possibilidades que não são relacionadas a herbicidas que podem contribuir no manejo do capim amargoso. Uma experiência muito interessante que alguns agricultores têm tido é usar, por exemplo, o consórcio de milho com braquiária na safrinha, no sentido de ter uma cobertura melhor da entre-safra com a palhada da braquiária. Nas áreas em que a gente tem visto o uso de milho com braquiária, por exemplo, a infestação tanto de capim amargoso quanto de buva reduz muito. No caso de buva, chega a reduzir em 80% a infestação da área. Tem poucos herbicidas hoje que dão controle acima de 80% de buva. Uma outra experiência interessante que algumas áreas têm conseguido fazer é, na sucessão soja, milho safrinha, antes da colheita do milho safrinha, fazer uma semeadura a lanço de aveia para preencher esse espaço da entre-safra que fica entre a colheita do milho safrinha e a semeadura da próxima soja. Simplesmente com o intuito de cobrir a área e não deixar plantas daninhas como o amargoso entrarem e crescerem na área. Então, mais uma vez, o controle químico, no caso do amargoso, hoje está muito focado em inibidores da CCase. Eles são uma ferramenta importante, talvez a melhor que nós temos, mas para preservar essa ferramenta por mais tempo, a gente precisa investir em outras coisas que não inibidores da CCase e controle químico. Em algumas áreas, principalmente no cerrado, é comum que em algumas áreas o agricultor precise fazer, por exemplo, uma correção do solo, uma calagem. Quando ele tem uma situação dessas, é possível ele aproveitar a gradagem, por exemplo, que ele faz para incorporar o calcário, com o controle mecânico do amargoso. Então, é possível
não só depender de roçada, mas usar, por exemplo, a aração e gradagem como uma daquelas 3 interferências de controle que a gente mencionou. Normalmente são interferências de entre-safra com áreas de menor cobertura de palhada. Na escolha dos herbicidas para serem usados numa daquelas 3 intervenções que a gente mencionou, o melhor grupo de herbicidas tem sido esse do lado esquerdo, constituído pelo cletodin, aloxifop e pelo quisalafop. É interessante que nós temos pelo menos um herbicida do grupo dos DINs e um herbicida do grupo dos FOPs, que tem um bom controle do amargoso. Porque isso dá a oportunidade para a gente de alternar DINs e FOPs. Embora os DINs e os FOPs sejam ambos inibidores da CCase, o mesmo mecanismo de ação, sabe-se que os DINs e os FOPs ligam-se à CCase de uma forma diferente. Então, a ideia de alternar os DINs com os FOPs é no sentido de preservar por maior tempo esses inibidores da CCase, evitando o aparecimento e a seleção de populações de amargoso resistentes a esses herbicidas. Bom, a terceira planta que nós vamos abordar hoje é o milho voluntário. Milho voluntário, para aqueles de vocês que andam em lavouras de soja nessa época, é a planta mais frequente que a gente observa. Mais, inclusive, do que amargoso, ou que buva, ou que capim-pé de galinha. Esse trabalho do Luiz Penkowski, da Fundação ABC, mostra a capacidade que uma infestação, por exemplo, de uma planta por metro quadrado de milho, afeta a produção da soja, quase 30%. 2 plantas por metro quadrado, quase 45%. 4 plantas de milho por metro quadrado são capazes de afetar a produção da soja em 64%. Então, o milho é uma planta extremamente competitiva, é uma planta de fisiologia C4, uma gramínea, que cresce muito mais rápido no início do ciclo comparado com a soja. Então, assim, infestações como essa da foto, sem dúvida, resultam em quedas de produtividade. A problemática do milho voluntário tem 2 focos diferentes. Normalmente, nas áreas em que você tem a sequência soja na safra e milho safrinha, depois da colheita do milho safrinha, você tem uma infestação voluntária de milho que é normalmente constituída por aquelas sementes que caíram do processo de colheita da colhedora. Essas plantas oriundas de semente normalmente emergem num fluxo mais ou menos uniforme, que a gente considera o primeiro fluxo. O problema fica um pouco mais complicado quando a gente analisa os outros fluxos que nascem posteriormente. Esses outros fluxos que nascem posteriormente geralmente são constituídos pelas plantas que vêm de espigas perdidas durante as colheitas. Então, o problema das plantas oriundas de espigas é que elas nunca emergem de uma vez só. Elas emergem em fluxos diferentes. Porque as sementes ficam... apenas parte das sementes na espiga fica em contato com o solo. Então, assim que a umidade tem um fluxo, aí às vezes tem um controle, e daí mais sementes entram em contato com o solo, existe um outro fluxo, e assim por diante. Quer dizer, as plantas oriundas de espigas apresentam um controle mais difícil pelo fato de que você não tem que entrar controlando uma vez só, você tem que se preocupar com elas várias vezes. Bom, é possível controlar essas plantas voluntárias de milho com herbicidas aplicados ao solo? É possível, existem algumas opções de herbicidas usados em soja que dão algum controle de milho voluntário, mas o grande problema é que os melhores graminicidas aplicados ao solo, que são seletivos para a soja, são também seletivos para milho.
Aí tem dois exemplos desse slide. Trifluoralim, por exemplo, e S-metolaclor. Então, assim, não é possível usar esses herbicidas para controlar o milho na soja. E o outro complicador de pré-emergente nesse caso é o fato de que nenhum herbicida no mercado hoje é capaz de dar controle residual suficiente para matar aqueles vários fluxos que emergem da espiga. Né? Como a gente explicou agora há pouco, não é um único fluxo. Para controlar esses vários fluxos, teria que ser um herbicida com bom residual, mas que ainda enfrentaria o problema da espiga estar acima do solo, não entrar em contato com o solo. Então essa é uma situação bem difícil e que realmente não tem muitas opções no mercado hoje. Quando você fala de controle em pós-emergência das plantas voluntárias de milho, você pode ter, por exemplo, se for milho convencional, e o convencional que eu estou falando aqui é não RR. Você pode, o controle preferencial é feito com glifosato, por ser muito efetivo, tanto em plantas pequenas quanto em plantas maiores, e por ser um produto de custo bastante competitivo no mercado. Além do glifosato, um outro herbicida não seletivo que pode ser usado é o glufosinato, com alguns senões, que eu vou explicar. Paraquat, ou paraquat com diuron, são produtos de contato. Ou uma terceira possibilidade é usar os inibidores da CCase, os graminicidas, que são produtos sistêmicos e seletivos. Então, assim, glifosato, glufosinato ou paraquat são possibilidades que você tem de usar, principalmente pensando em dessecação, embora o glifosato possa ser usado em pós-emergência em soja RR. Mas os únicos herbicidas desse grupo, dessas opções que estão aí, que são verdadeiramente seletivos para qualquer material de soja, seja ele RR ou não, são os inibidores da CCase. Quando você fala de milho RR, você acrescenta um grau de dificuldade nesse manejo, porque o glifosato passa a ser uma molécula ineficiente para o controle dessas plantas. E aí, quando você entra num sistema de sucessão, soja RR, milho RR, você tem menor número de opções de herbicidas que podem te dar controle. Nessa safra, nesse início de safra, agora 17, 18, a gente tem escutado algumas reclamações interessantes de agricultores. Por exemplo, o agricultor relata que ele plantou na safrinha milho convencional, não RR, já prevendo que para a dessecação do milho voluntário seria mais fácil usar glifosato. E aí ele usa glifosato e observa que algumas plantas morrem, algumas plantas não morrem. O fato interessante é que muitas vezes ele plantou milho não RR na área dele e o vizinho plantou milho RR. Como o milho é uma espécie de fecundação cruzada, ele só vai descobrir que ele tem milho RR na área dele quando ele vai dessecar com glifosato e o produto não controla. Isso tem acontecido com alguma frequência. Então, assim, olha, de modo geral, o principal grupo de herbicidas utilizados para controle de milho RR voluntário é o dos graminicidas, os inibidores da CCase. Existe uma gama de herbicidas nesse grupo. Tem o grupo químico que a gente chama de ciclohexanodionas, que são os DINs, né? Provavelmente nesse grupo aqui, o herbicida mais antigo é o cetoxidin, o POST, mas provavelmente o mais usado hoje é o cletodin, nas 3 formulações comerciais que estão disponíveis no mercado. E tem o outro grupo, que tem um nome complicado, chamado de ariloxifenoxipropionatos, que é o grupo dos FOPs e PROPs. De maneira semelhante aqui, provavelmente o herbicida mais antigo, mais tradicional é o fluazifop, fusilade, mas provavelmente hoje o mais utilizado, o que está maior abrangência em termos de área, é o aloxifop, o Verdict. Uma coisa muito, muito, muito importante para obter controle de milho RR voluntário é o momento
em que os herbicidas são aplicados. Quando a gente está falando de plantas pequenas, até por volta aí de umas 3 folhas, a maioria, praticamente todos os graminicidas aplicados nas doses recomendadas apresentam um bom controle dessas plantas. E além disso, principalmente se você estiver pensando em dessecação, você tem a opção de usar produtos não seletivos como o paraquat ou paraquat mais diuron, que é muito interessante. O problema é que muitas vezes o agricultor ele quer esperar o máximo de tempo possível para que mais fluxos do milho emerjam e ele faça uma aplicação só. Vou retornar ao início desse slide aqui. Então, quando a gente pensa em controle de milho RR voluntário, talvez a coisa mais importante a ter em mente é que para plantas pequenas, até por volta de umas 3 folhas, você tem várias opções de graminicidas, várias opções de DINs ou de FOPs que apresentam um controle muito bom desse estágio de plantas de milho, inclusive do milho RR, e tem ainda opções de herbicidas que são não seletivos, como o paraquat ou paraquat com diuron. Só lembrando, por que herbicidas como o glufosinato não controlam a maioria das plantas voluntárias de milho RR? Na verdade, o glufosinato é um herbicida não seletivo, e ele deveria controlar milho, mas em todos os materiais de milho que tem tolerância à lagarta, independente da marca ou da empresa que faz, junto com o gene de tolerância à lagarta, é inserido um gene para tolerância a amonoglufosinato. Por quê? Porque no processo de seleção das linhagens, depois da hibridação das duas linhagens, quando você tem F1, para descobrir na F1 quem é tolerante à lagarta ou não, isso aí é feito com aplicação de glufosinato. Então, assim, as plantas que têm tolerância à lagarta recebem também o gene de tolerância a glufosinato. Então, elas não morrem. Aquelas que não receberam o gene de tolerância à lagarta também não recebem o glufosinato. Ao aplicar o glufosinato nessas plantas, você acaba matando as plantas que não te interessam. Então, o glufosinato é usado como um gene marcador para a tecnologia de tolerância à lagarta. Então, assim, o resumo da história é o seguinte: em todos os híbridos que você tiver tolerância para lagarta, você tem também, provavelmente, tolerância a glufosinato. Então, é por isso que o glufosinato não é utilizado aqui, ó, nessa lista de produtos não seletivos para controlar plantas pequenas. Mas é possível usá-lo se for milho que não tem tolerância à lagarta. Bom, no caso de plantas maiores, acima de 5 folhas, a primeira coisa interessante é que esses herbicidas de contato, seja paraquat ou paraquat com diuron, deixam de ser efetivos e você perde essa ferramenta. E aí sobram, na verdade, basicamente os graminicidas. Uma outra coisa muito interessante que acontece no campo é que para essas plantas grandes, de modo geral, os herbicidas FOPs ou PROPs têm controle superior aos DINs. E é uma característica do grupo químico, né? Não é exatamente de um produto específico. Mas, de novo, né? Do mesmo jeito que no capim amargoso ou no capim pé de galinha, toda vez que você deixa para controlar essas plantas em estágio maior, você tem menos opções de herbicidas que funcionam bem. Bom, esse é o nosso último slide. Isso procura resumir os pontos mais importantes dessas 3 plantas daninhas que a gente avaliou hoje. Até no título aí eu botei como brincadeira, né? Controle químico das gramíneas RR, né? Na verdade é só o milho que é RR, o capim pé de galinha e o amargoso, na verdade são populações selecionadas para resistência a glifosato. Primeira coisa que vale para todas elas:
principalmente pensando em dessecação, quando você tem plantas grandes e que você precisa aplicar produtos sistêmicos, como os inibidores da CCase, misturas desses herbicidas com produtos mimetizadores da auxina, como o 2,4-D, por exemplo, resultam em antagonismo e na queda de eficiência. Você não vai deixar de precisar aplicar uma ou provavelmente 2 vezes herbicidas nas rebrotas que vêm a partir dessas plantas que foram picotadas na área. Bom, pessoal, por hoje era isso. A gente agradece a audiência de vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.